Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Orion. E na aula de hoje a gente vai ver um último detalhe sobre a equação quadrática, né? Então, nas aulas passadas a gente já veio trabalhando a equação quadrática, a formação, né? E hoje, né, a gente já fez exercícios também, né? E hoje a gente vai ver o quê, né? Que a equação quadrática, né, ela forma um gráfico, assim como a reta, né? Assim como as funções, a gente consegue trazer para o plano cartesiano e desenhar gráficos, desenhar, né, é, essa função, né, ver graficamente essa função, né? E a gente vai ver hoje o gráfico da função de segundo grau, né? O gráfico da função de segundo grau, né, ele é representado pela parábola. Se vocês lembrarem no último exercício, a gente citou que vai ser uma parábola, né? Mas a gente não viu com detalhes, né, a parábola como seria a formação, né? Que pode ter sua concavidade voltada para cima ou para baixo, certo? Então eu tenho essas duas possibilidades. Eu posso ter concavidade para cima, concavidade para baixo, tá? Então, se o coeficiente a, né, maior que zero, então eu tenho a ao quadrado, a vezes x ao quadrado mais bx mais c, a minha formação da equação do segundo grau. Então, se o a vezes x ao quadrado ele for maior que zero, então a parábola ela vai ter a concavidade voltada para cima, certo? Já se o coeficiente a for menor que zero, né, eu vou ter a parábola com concavidade voltada para baixo. Beleza? Então vamos ver, né? Vamos visualizar isso, né, para vocês entenderem. Vejam lá. Então, se eu tenho a maior que zero, a minha concavidade é voltada para cima, né? Voltamos aqui, ó, na definição. Então, coeficiente a maior que zero, parábola com a concavidade voltada para cima. Beleza? Então, a concavidade é a parte onde abre, né? Então, vocês vejam que o vértice ali ele está apontando para baixo, né? E a concavidade, a abertura da parábola, ela tá para cima, beleza? E caso contrário, vejam que o vértice ele está apontado para cima, logo a concavidade, a abertura que essa parábola está fazendo, né? Ela está voltada para baixo, no caso de a menor que zero, beleza? Aqueles pontos azuis ali, esses pontos são as raízes, né? Então, se eu tiver ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, aplicando Bhaskara, como a gente fez nas aulas passadas, a gente descobre as raízes, que são justamente onde essa parábola corta o eixo x. Beleza, pessoal? Visto isso, a gente pode seguir para a nossa próxima equação, né? Que é a equação exponencial, né? A equação exponencial, né? Então é toda a equação em que a incógnita aparece no expoente e é chamado de equação exponencial, né? Justamente por isso, né? Pelo nome, né? Você deduz, né? Uma das formas de uma equação exponencial é o ax a elevado a x igual a b, né? Essa é a equação exponencial mais comum, né? Então, um número elevado a uma incógnita, né, é igual a b. Beleza? Muitas vezes, né, as propriedades de potenciação, elas são empregadas para a gente resolver as equações exponenciais, né? E quais são as principais propriedades da potenciação? Então, a gente tem multiplicação de potências de mesma base. Então, se eu tenho a elevado a m vezes a elevado a n, por exemplo, a elevado ao quadrado vezes a elevado ao cubo, né? E aí esse a vocês deduzem como um outro número também, por exemplo, 3 elevado ao quadrado e 3 elevado ao cubo. Ele vai ser igual ao 3, então eu repito a base, e eu vou fazer 2 mais 3. Eu somo os expoentes, beleza? E aí eu elevo 3 nessa soma, né?
E aí a gente também tem a divisão de potências de mesma base, onde eu tenho A elevado a M divididos por A elevado a N. Isso vai me resultar ao repetir a base, então eu vou ter A elevado a M menos N. Potência de potência, então A elevado a M, que é elevado a N, né? Então, essa potência AM, elevado a M, ela é elevada novamente a N. Então, isso é igual a A vezes A elevado a M vezes N. Beleza, pessoal? Potência do produto, então A vezes B elevado a M. É a mesma coisa eu trazer para A elevado a M vezes B elevado a M, né? Então, potência do quociente. Então, se eu tenho A divididos por B, né? E eu elevo a M, eu posso elevar A a M e B a M, que são as propriedades, né, da potência. Beleza, pessoal? Isso vai ficar mais claro quando a gente começar a fazer exercícios, né, em relação às equações exponenciais. Beleza? E essas equações, né, existem duas formas para resolver elas, né? Eu vou reduzir a base comum e utilizar a definição do logaritmo. Na redução à base comum, né, para A maior que zero e A diferente de 1, então a base, né, maior que zero e a base diferente de 1, tem-se que A elevado a x é igual a elevado a y, né? Logo, x igual a y. Então, o que eu fiz, né? Eu achei uma outra incógnita elevada a y e coloquei na base a. Logo, x e y, né, eles vão ser iguais. Né? Se eu tenho igualdade em potência de mesma base, né, então se eu tiver um y ali qualquer, eu consigo chegar no valor de x. Beleza? E na definição do logaritmo, então, se A maior que zero e A diferente de 1, né, a base for maior que zero e diferente de 1, a gente tem que A elevado a x é igual a B. Sendo que isso é a mesma coisa que eu falar que x é igual ao logaritmo de B na base A. Beleza, pessoal? Isso vai ficar mais claro quando a gente fizer trazer para um exercício prático para resolução. Beleza? E aí aqui, já para a gente complementar, né, a gente pode falar um pouquinho como vai formar o gráfico da equação exponencial, né? Então, aqui eu já tenho uma equação, né, uma função exponencial, e aí eu tenho alguns números já calculados. Então, para menos 3, né, na função exponencial 2 elevado a x, né, então se eu elevar 2 a menos 3, eu vou ter 1 sobre 2 elevado ao cubo, que é igual a 1 sobre 8, né? E aí, mesma coisa, eu vou continuando. Menos 2 equivalente a 1 sobre 4. Menos 1 equivalente a 1 meio. Pessoal, foquem agora em entender o formato, entender as definições que a gente deu, porque nas próximas aulas a gente vai fazer exercício para fixar isso. Então, não se preocupem agora com como que eu vou fixar esse conteúdo. Se concentrem em entender o que aconteceu, o que está acontecendo, quais as relações a gente pode usar para resolver as funções, uma equação exponencial. E aí, no exercício, vocês vão ver como é que funciona realmente, como calcula, né? Então, primeiro, peguem bem a base, né, que a gente está passando hoje. Beleza? Feito isso, dada a sequência, então, para menos 1, meio, 0, 1, 1, 2, para 2, f de x, né, vai ser igual a 4, e para 3, f de x vai ser igual a 8. Né? Então, com isso,
eu vou colocando. Ó. Então, o meu ponto A vai ser o primeiro ali, menos 3 e 1 sobre 8 no eixo Y. Então, ó, vejam que o meu ponto A está em menos 3 e mais ou menos ali 1 sobre 8. Menos 2 sobre 1 quarto, ó, o ponto B. Menos 1 sobre meio. Ó, então, vejam que ele está bem no meio ali do 0 e do 1 do eixo Y. O meu ponto C está no menos 1, né? Aí, ponto D, ó, para 0 de X, eu vou ter 1 em Y, né? Então, ó, vejam que eu já estou com um pouquinho... E gradativamente, se vocês perceberem, a gente está subindo, né? Só que conforme, né, esse expoente aumenta, né, quanto mais número ali eu tenho, então, ó, do 1 para o 2, vejam, ó, do 1 para o 2, então de 2 eu já fui para 4. Né, porque o expoente é, então, 1 elevado a 2, 2. 2 elevado a 2, então é 2 vezes 2, né? 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. E daí se eu tivesse 2 à quarta, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então 8 vezes 2, 16. Então vejam como eu subo rápido, né? Exponencialmente, né? Quando a gente fala com uma crescida rápida, né? É uma crescida exponencial. É porque ela cresce muito rápido. Então com isso, vejam que o meu gráfico então ele vai subindo, que daqui a pouco ele vai ficar... vai subir enormemente com valores pequenos para X, mas enormes para Y, né? Então, esse vai ser o formato da minha função exponencial quando eu trazer ela para o gráfico. Beleza, pessoal? Então, na aula de hoje, a gente viu os conceitos, né? Terminamos de ver a equação quadrática, então a gente viu lá como que fica a parábola, né, o gráfico da equação quadrática, e a gente já entrou na equação exponencial. Vimos que vamos ter que usar relações de potência para poder resolver essas equações, né? Então a gente já viu as principais relações da potência que a gente tem para poder utilizar, e aí a gente já também viu como se forma o desenho, né, graficamente, essa função exponencial. Beleza, pessoal? Na próxima aula a gente já parte para exercício, então a gente já vai fazer um exercício juntos para a gente entender bem como funciona, como resolver. Vamos tentar usar o máximo possível dessas propriedades da potência para a gente poder trabalhar e entender como é que elas funcionam. Beleza, pessoal? Espero que até aqui não tenha ficado nenhuma dúvida, mas caso houver dúvidas, entre em contato com a coordenação do cursinho ou deixe nos comentários do vídeo que a gente vai poder sanar da melhor maneira possível. Beleza, pessoal? Agradeço pela atenção, uma ótima semana de estudos e até a próxima.